em eliminar possíveis riscos, né? Um senso de vigilância entre os trabalhadores, que muitas vezes isso não acontece, né? Eu estou aqui no meu nicho e eu me mantenho no meu nicho, o que acontece ao meu lado, pouco me importa. Então, retirar isso, né, da conduta do trabalhador, né, trabalhar sempre na perspectiva das doenças que estão comumente mais em voga, por exemplo, agora, né, coronavírus, que tem uma probabilidade muito maior de ser contaminada, transmissibilidade em ambientes fechados, né? Trabalhar a questão da HIV/AIDS, que é também de suma importância pela questão do preconceito, pela questão da religiosidade, que devem ser respeitados, mas que no ambiente de trabalho a gente tem que estar falando sobre isso, né? Que mais? Basicamente é isso que se trabalha dentro dessa semana interna de prevenção de acidentes. Claro que a conscientização, ela não é algo automático, né? Hoje você fala e a pessoa se conscientiza naquele momento. Não, é um exercício diário ao qual os cipeiros têm uma responsabilidade diária em estar fomentando e estar criando mecanismos para que essas pessoas possam ter esse entendimento. Ou por meio da educação permanente, que pode ser nesse momento virtual, ou quando não está nesse momento de pandemia de forma presencial. Então, vejam que a CIPA ela tem uma responsabilidade grande, enorme, na prevenção e na vigilância na saúde do trabalhador. Tá? Uma coisa importante também que a CIPA tem que ser reiteradamente falar, né, dependendo do seu ambiente de trabalho, claro, em relação aos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. Em todas as CIPATs, em todas as visitas dos cipeiros, deve ser reiteradamente falado acerca desses dois mecanismos de proteção individual e coletivo. Independentemente se estamos numa pandemia ou não, é de responsabilidade das CIPAs também, tá certo? Claro que as CIPAs também elas vão participar ativamente em eventos pontuais ou eventos alusivos, né? Pode ser saúde da trabalhadora, né? Saúde da mulher trabalhadora, pode ser prevenção do câncer de colo uterino, prevenção da mama, câncer de mama, né? Prevenção do câncer de próstata. Então, vejam que há várias linhas que a CIPA, dentro do seu conhecimento de prevenção e de vigilância, ela pode estar atuando, né? De forma direta, de forma indireta, sempre na perspectiva da prevenção e da manutenção. Tá? Diante de tudo isso, quais que vocês imaginam que poderiam ser benefícios, né, de se ter uma CIPA instalada? São muitos, né, professora? Por exemplo, isso mesmo que a senhora falou, que eu achei bem lembrado, essa questão que a comissão da CIPA, né, eles que trazem, por exemplo, para uma empresa que tem muitos funcionários, essa importância, por exemplo, de estar atento com os eventos que o Ministério da Saúde está fazendo, né? Por exemplo, se chegou na época do Setembro Amarelo, aí fala sobre, conversa sobre, aí na época do câncer de mama, de outubro, fala também, alerta as mulheres, porque muitas mulheres ainda hoje desconhecem, né? A gente sabe sobre essa questão do câncer de mama, a importância de estar fazendo essas consultas, de ir ao médico para poder estar fazendo esses exames. E também da população masculina, né? Sobre o câncer de próstata. Então, tudo isso eles trazem. Então, às vezes, as pessoas, os trabalhadores, às vezes eles não têm esse conhecimento, né? Às vezes não tem essa atenção sobre essa importância. Então, no trabalho deles, se isso é feito, isso é muito bom, porque isso leva eles, né, para fazer, chamam a atenção, ensinam. Essa educação em saúde também que é feita, né? Então, eu acho muito legal isso aí. Então, são muitos benefícios, né, que esses trabalhadores vão ter com essa implementação da CIPA. Eu acho. Diga.
Eu acho que um dos primordiais, na verdade, é a facilitação entre a comunicação do empregado e do empregador. Essa representação do trabalhador em relação à empresa, que é uma coisa que nem sempre a gente tem na empresa, essa facilidade de falar com o seu empregador sobre o que está ocorrendo, sobre o que é necessário. Então, torna formal as coisas, as necessidades do trabalhador. Então, reduzir também o número de acidentes de trabalho com isso, vai aumentar o rendimento do trabalhador dentro da empresa, a empresa vai ter redução dos custos com um afastamento. Sim, tudo que vocês falaram é bastante importante, né? Para que a gente ter realmente uma atividade laboral segura, né? As consequências disso, os benefícios que a CIPA traz, foi o que vocês falaram, né? A possibilidade de se ter esse trânsito, né, do diálogo entre o trabalhador e o empregador, né? A questão do custo-benefício, muitas vezes não, sempre uma ação de prevenção, ela custa muito menos do que uma assistência, né? Ou um afastamento desse trabalhador. A questão também da conformidade, se você sabe quais são toda a regulamentação que faz parte da minha zona ali, do meu setor, se eu conheço os meus EPIs que eu devo usar, eu posso estar sendo um multiplicador desse conhecimento a partir da minha utilização e a partir do exercício, né, de se utilizar adequadamente esses equipamentos, né, fazer com que haja uma maior credibilidade junto a essa sociedade de trabalhadores e empregadores. Então, tudo isso vem, e claro, com uma consequência, com um objetivo maior, que é diminuir justamente o número de acidentes. A partir do momento que eu faço todos esses, que eu consiga, né, fechar todos esses pontos aí que nós pudermos elencar, a gente consegue atingir o objetivo maior da CIPA, que é justamente ter-se o menor número de acidentes, né, possíveis. Algo que foi falado também pela, acho que a Amabile, em relação aos eventos pontuais, que é de suma importância que às vezes a mulher trabalhadora, ela não tem conhecimento dos seus direitos enquanto trabalhadora, né, que quem faz realmente esse papel são os sindicatos, mas que ela muitas vezes, o trabalhador em si, muitas vezes, ele pela falta desse conhecimento, deixa a sua saúde em segundo plano, com medo justamente de uma desempregabilidade, né? Então, a gente percebeu isso muito claro nessa época de pandemia, né? As empresas exigia, claro, é um direito delas, ter-se um atestado médico, mas o próprio Ministério da Saúde dizia o quê? Que naqueles primeiros 5 dias de sinais e sintomas de síndrome gripal, teria que ser afastado. Mas e aí, até que momento não, até como esse acesso se dá a esse profissional de saúde para ela ter acesso a esse atestado médico. Então, tudo isso são construções, são reflexões que são feitas ao longo do tempo e que vão culminar numa nova política pública voltada para a saúde do trabalhador. Essa pandemia, ela trouxe, né, N dificuldades para o trabalhador que estão sendo postas para uma possível mudança de uma política pública, tanto da área da saúde quanto da área do trabalho, né, e da previdência. Então, isso também é importante, né, ter-se como segmento a CIPA como um campo fecundo para a pesquisa também, certo? Que mais? Ficou claro até aí, gente? Sim, prof. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa em relação à CIPA? Ou gostaria de acrescentar ou perguntar? Não? Não, prof, eu acho que ficou bem explicado, bem claro. Principalmente essa parte que a senhora falou dela ter o intuito maior de evitar, né, possíveis acidentes, né, no trabalho também. Nossa, eu achei bem interessante. Eu não tinha pensado nessa frase, mas é uma frase que resume muito bem ela.
Tá certo, então. Vejam, fechamos então nosso conteúdo de vigilância e saúde do trabalhador, né? Trabalhamos na perspectiva de atingir aquelas perguntas norteadoras, né? Historicidade, como se faz um mapa, né? Quem faz parte das vigilâncias, a CIPA como um braço importante da vigilância, né? E hoje nós vamos entrar em vigilância ambiental, né? Desde o início, nós sempre temos trazido para vocês que o nosso usuário do SUS, nosso usuário não, o nosso indivíduo, né, está posto para as 4 vigilâncias, né, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância saúde do trabalhador e vigilância ambiental, né. Nós tivemos, nesse momento, que inverter um pouco essa sequência, né, trabalhamos com vigilância epidemiológica, viemos para a vigilância saúde do trabalhador, estamos indo para a vigilância ambiental, vamos finalizar com vigilância sanitária, certo? Hoje nós vamos entrar, então, em vigilância ambiental. Eu encaminhei para vocês o nosso caso. Quem poderia ler para nós? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Felipe, tá aí, Felipe? Oi? Tô sim, professora. Calma aí, vou abrir o caso. Ih, Jesus. Por favor, todos peguem aí o caso, tá? Se alguém quiser ler aí, tiver ele mais fácil, tô abrindo aqui ainda. O meu também eu coloquei no lugar, agora nem eu acho. É o da enchente, né, professor? Sempre vai ser o da enchente. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, Tá, eu tô com ele aqui na tela. Vocês estão me ouvindo? estamos. Professor, eu consegui aqui também só. Ah, é? Yes. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela, que aí fica melhor. Aí todo mundo vê. Uhum. Tá abrindo. Vocês estão vendo? Sim. Ok. Em 2014, durante a enchente, o senhor Raimundo tirou essa fotografia do seu antigo local de trabalho, Mercado do Peixe, no bairro Triângulo, em Porto Velho. Na época, devido ao agravamento da enchente, possíveis desbarrancamentos ao longo das áreas ribeirinhas e... O que é BR, professor? Oi? Esse BR, o que é o BR? Na BR, do sentido Jaci, tá. BR normal, né? Entendi. É a BR-364. Sentido Jaci-Paraná e Distrito da Extrema, a Defesa Civil, juntamente com as autoridades de saúde do município, estiveram em alerta para o surgimento de doenças transmitidas pela contaminação das águas. Havia muito lixo, animais mortos, contaminação de poços artesianos que foram lacrados de imediato. Tendo como fonte as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde de Rondônia, naquele ano, durante o período de janeiro e de março, foram registrados 6.500 casos de diarreia do estado, sendo 1.509 no município de Porto Velho. Além da diarreia, houve registro de leptospirose, doença transmitida pelo contato com a urina de rato. No estado, foram 49 casos registrados de leptospirose, sendo 17 em Porto Velho. Segundo a Gevisa e o Departamento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, com este cenário, houve uma possibilidade real do reaparecimento da cólera. As equipes da Fundação Nacional, da Força Nacional de Saúde e da Marinha envidaram esforços junto aos representantes da Prefeitura de Porto Velho, no sentido de trasladar todos os moradores do Baixo Madeira e ainda dos bairros Triângulos e São Sebastião para os locais adequados e seguros. Diante disso, a família do Sr. Raimundo foi uma das que foram acolhidas em tendas, nos acampamentos criados pelo Exército. As tendas, por um certo tempo, foram providenciais. Entretanto, com o passar do tempo, a moradia foi se tornando insalubre.
devido ao calor intenso dentro das mesmas, a falta de cuidado com os banheiros químicos, a coleta de lixo de forma irregular, animais domésticos sem o devido cuidado, além do que os moradores ficavam dentro das tendas ou fora delas, embaixo de um sol escaldante, o que acabou ocasionando patologias associadas ao ambiente. Os trabalhadores ribeirinhos, moradores agora assentados em território provisório, tentaram manter sua rotina de trabalho. Os que desenvolviam suas atividades na cidade conseguiram mantê-las. Entretanto, o que exclusivamente tiravam do rio ou de sua horta comunitária seu sustento, se aventuraram para outros municípios ao redor da capital ou então montar ali mesmo, entre tendas e banheiros químicos, sua forma de garantir a manutenção sua e de sua família por meio da venda de secos e molhados, a céu aberto ou dentro de suas próprias tendas. O filho... Passei certo? O filho do Sr. Raimundo, que morava com sua família, infelizmente sofreu duplamente com a enchente. Perdeu sua moradia e o emprego no posto de combustível ao lado do mercado, pois o estabelecimento também foi inundado pela água do rio. Ansiosamente, aguardou abaixo do rio para retomar sua vida e o seu labor. Mas, para que o seu trabalho voltasse ao normal, o MTE solicitou regras e normas para que o estabelecimento melhorasse as condições de segurança e o risco de morte e contato com produtos químicos que trabalhadores desse tipo de empresa estão expostos diariamente na execução das tarefas. Mas, infelizmente, o posto de combustível não conseguiu cumprir todas as normas impostas pelo MTE, optando por não retornar às suas atividades laborativas. Sendo assim, o filho de Sr. Raimundo, que possui uma experiência em agricultura, procurou seu cunhado, que mora na zona rural de Porto Velho e trabalha com diversas lavouras de alimento, e solicitou uma oportunidade de retorno a essa atividade que também oferece riscos com produtos químicos como agrotóxicos, ainda muito usados nas nossas lavouras. Certo. Só retorna ao caso, por favor, Felipe. Qual parte? No comecinho aqui? Lá no início, pode ir aí. Então, esse caso, gente, na verdade, é um retrato que a gente vem falando desde o início, né? Da gente tá falando sobre medicina social, sobre hábitos, sobre saúde coletiva, e daí a gente permeando pelas vigilâncias, né? E nesse momento a gente acaba tratando da vigilância ambiental, né? Vocês podem ver aí um retrato que nosso ambiente foi totalmente alterado, né? Pelas enchentes, e por conseguinte, a vida desses trabalhadores ou desses moradores também foi alterada, né? Tanto a vigilância, tanto no aspecto ambiental, quanto no aspecto da vigilância epidemiológica, sanitária e também na saúde do trabalhador. Nesse momento, a gente vai estar tendo um olhar voltado para a vigilância ambiental, né? O que o ambiente foi exposto e o que o ambiente foi acometido por causa da enchente. Esse é um ponto. Em que aspecto esse ambiente também foi acometido e também foi subjugado, no sentido de que esse trabalhador, esse usuário do SUS, essa população, essa comunidade, né, ou esse ribeirinho, acabou expondo mais ainda esse nosso ambiente. Então, vejam que, um lado, esse nosso trabalhador, usuário, paciente, enfim, ele está sendo exposto a um ambiente inadequado, mas ele também está sendo, entre aspas, muitas vezes obrigado, né, ou não, a acabar também acometendo esse ambiente ao qual ele está inserido ou ao qual outros estão inseridos. É nesse aspecto que vocês devem pensar vigilância ambiental. E, diante disso, vamos lá para as nossas perguntas norteadoras, Felipe. Pode ir para lá. Felipe, está aí? Passar, né? Isso. Pode passar. Aqui nós temos, né, as nossas datas, só para vocês terem mais ou menos um cronograma, já está lá no plano de ensino lá do início, mas só para a gente se atualizar. E vamos para frente, Felipe. E aqui as nossas perguntas norteadoras, né? Todos os nossos casos, eles são iniciados sempre pelos aspectos históricos e o contexto atual da saúde
ou ambiental, ou vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, dentro do Brasil. Por quê? A gente lembra que todas as nossas vigilâncias, toda a saúde, dentro dela, todas as nossas vigilâncias, elas se iniciaram num processo de construção da medicina social na Europa, lembram disso, né? Século XVII, XVIII, na Alemanha, França, Inglaterra. E aí veio sendo meio que trasladada, trasladada para o Brasil, veio sendo construída ao longo desse tempo dentro do Brasil, né, num aspecto voltado, como temos cenário, o nosso SUS. Então, sempre observar isso. Então, nossa primeira pergunta norteadora seria essa, os aspectos históricos, né, e qual o contexto atual dela dentro do Brasil. Segunda pergunta, que tipos de influência que o meio ambiente pode impactar no ser humano? São influências positivas, são influências negativas? Como é que isso impacta no ser humano? No caso, isso ficou bastante claro, né? Houve uma enchente, e essa enchente trouxe, né, poluentes químicos, trouxe poluentes físicos, riscos biológicos, né? Tanto para esse trabalhador quanto para esse ribeirinho. Então, como que isso influencia diretamente ou indiretamente no ser humano? A terceira, quais são os tipos de poluentes e sua divisão dentro da Coordenação Nacional de Meio Ambiente e seu organograma? Tanto em nível nacional quanto em nível estadual e municipal, nós temos um organograma dentro da vigilância ambiental. Existe um organograma que é o ideal, né, que pode ser muito bem visto dentro da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, né, que é em nível nacional, e daí vocês descem para um nível estadual dentro da Gevisa e municipal dentro do DVS. Isso fica bastante claro as diferenças, mas existe um organograma ideal, existe um organograma acadêmico, né? Muitas vezes você pode chegar e falar assim, professora, mas lá em Brasília tem um organograma que fala de uma coordenação específica para as águas, uma coordenação específica para químicos. E a gente chega em Porto Velho, não tem. A gente chega no estado, tem a mais. Isso também se dá em decorrência das possibilidades e probabilidades de se ter ou não disponibilidade de recursos humanos. Sendo esses recursos humanos, eles devem ser capacitados. Então, não adianta, por exemplo, você ter dentro de uma estrutura N pessoas, que N pessoas não vão impactar positivamente na condução da gestão desses programas ou dessa coordenação. Então, é preciso que fique bastante claro isso. Na quarta, quais são as diferenças entre sustentabilidade, saúde ambiental e saúde ambiental e saúde do ambiente, não é e, tá? Saúde ambiental e saúde do ambiente. Por favor, corrijam aí a número 4, tá bom? Então, como é que isso acontece? A gente fala muito hoje, né, na sustentabilidade do planeta, na saúde ambiental do planeta, na saúde dos ambientes para se manter a sustentabilidade e a saúde ambiental do planeta. Mas para a gente falar de planeta, a gente precisa primeiro falar do nosso nicho, né? Como é que isso acontece dentro dos nossos nichos, né? Essa sustentabilidade, como é que é? O que é sustentabilidade? Para que a gente entenda como fazê-lo e como propagá-lo, é preciso que a gente entenda conceitualmente o que seja isso. O que seja sustentabilidade, o que seja saúde ambiental e o que seja saúde do ambiente. Aí sim a gente consegue fazer esse caminho inverso para atingir a sustentabilidade. 5. Que tipos de produção de comunicação ajudam na visibilidade que devem ser realizados para a prevenção da destruição do meio ambiente? A visibilidade, quando a gente fala da visibilidade, a gente pensa muito em denúncia, né? Vamos denunciar o que estão sendo feitos para a destruição do meio ambiente. Mas vamos na corrente inversa. O que estamos fazendo para que não haja essa destruição? Para que a gente previna essa destruição, né? É o fortalecimento das ações públicas, é o fortalecimento, por exemplo, de uma disciplina dentro do ensino das séries iniciais para as crianças, do ensino fundamental, é o fortalecimento de políticas públicas dentro da área da saúde. Então, isso também tem que ficar muito claro. A questão do meio ambiente, ela perpassa a saúde, ela está intrinsecamente, intimamente envolvida com a educação, né? Com a questão de financiamentos, com a questão
claro, limpeza, lixo, coleta de lixo. Então, vejam que essa questão não é somente uma responsabilidade da saúde, né? A gente tem como consequência da não observação dessa sustentabilidade, dessa saúde ambiental e do ambiente, o aparecimento de doenças, né? Um desregramento desses ambientes que levam ao aparecimento da doença. Então, como que isso acontece? O que a gente tem feito para que isso não venha a acontecer? E, por fim, como os médicos epidemiologistas, durante eventos de catástrofes, tufões, furacões, entre outros, podem atuar. Porque vocês vão ver lá nos aspectos históricos, quando a gente fala do contexto e dos aspectos históricos, vocês vão ver isso nitidamente, que a saúde ambiental ela se deu em decorrência, né, de catástrofes, se deu em decorrência de furacões, se deu em decorrências de desmoramentos, de desbarrancamentos, justamente, né, ou pela falta de orientação, ou pela falta de prevenção e a destruição desse meio, né? E aí surge essa categoria de pessoas, de profissionais, justamente com um olhar diferenciado para esses nuances da saúde pública dentro da vigilância ambiental. Então, é preciso entender qual o papel desses médicos, né? Não é simplesmente um médico generalista, um médico, por exemplo, que vai trabalhar ali no como chama? Médicos Sem Fronteiras, que tem um objetivo muito maior, né? Esses médicos, eles são específicos para tais eventos. Qual a característica deles? Qual o perfil deles? Tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar a partir de hoje com esse caso, né? E ao longo dessas outras 2 semanas. Alguma dúvida, gente? Algo que eu não fui bastante clara? Oi? Tudo certo, prof. Os demais, tudo certinho? Nenhuma dúvida? Sim, prof, tudo certo. Ok. Eu vou estar encaminhando no e-mail de vocês o slide referente à vigilância e saúde do trabalhador, certo? E acredito eu que nós atingimos todos os nossas perguntas e nossos objetivos. Se por acaso vocês sentirem ainda falta de alguma coisa que não ficou bastante claro, não se acomodem, não se sintam desconcertados em perguntar durante as próximas aulas, ok? Ficou claro, gente? Sim, prof. Sim, professora. Ok, então hoje, como eu disse, a nossa aula era menor, né? Porque era abertura de caso. Explicamos. Na semana que vem nós vamos discutir esses tópicos, né? Eu vou mandar acho que são 3 artigos sobre isso, para que vocês possam estar lendo também, se apropriando de algumas coisas. E daí, no sábado, a gente se reencontra, ok? Fechado? Sim, prof, muito obrigada. Então tá, hoje vocês vão poder voltar para a cama e dormir um pouquinho. Meu sonho, professora. Daqui a pouco tem aula de novo. Tem nada, aula Mas foi tem o cancelada, tempinho de Mari. dormir. Tem não, foi cancelada a aula de pato. Foi Olha aí. cancelada. Professora, mas não, a Meu alegria sonho, não é prof, tanto mas não, aqui tem é aula à tarde. acordar cedo. Oi? A alegria não é Meu tanto sonho não, poder tem aula à dormir, mas tarde. Não entendi, Felipe, desculpa. Tem aula à tarde ainda, a alegria nem é tanto assim. Verdade, tem aula até 5 horas. Mas quando a gente tem um tempinho, né? Igual quando a gente tem criança pequena, né? Quando tem filho pequeno. Quando ele dorme, a Não, gente Deus o livre, professora. Nem Pode fala essas ser. coisas. Ave Maria. Bate na madeira. Vou bater. Isso mesmo, vocês estão muito novos. Pelo amor de Deus. Não impede de casar e nem de ter filho. Pelo amor de Deus. Né? Os que já tiveram, tudo bem. Mas agora não. Agora é muito complicado. Mas tem uma gravidinha que é mascote da nossa. Que vai ser. Que vai ter um neném mascotinho. Quem é que tá grávida?